Criando Raízes Cast. Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui do nosso material. Hoje a gente vai mergulhar fundo num texto bíblico assim fascinante e bem denso, o capítulo 9 de Daniel. Isso. E a gente está usando como base uns trechos de um estudo chamado Lições de Oração e a Profecia das 70 Semanas de Daniel. E a nossa missão aqui hoje é tentar desvendar duas partes cruciais desse capítulo, né? Primeiro, a oração do Daniel, que é incrivelmente poderosa. E depois, a resposta que ele recebe, que é aquela famosa e vamos combinar, bem complexa, Profecia das 70 Semanas. A gente quer entender não só o que aconteceu, mas o que isso pode significar, né? E que ponto de partida, hein? Daniel, chamado por um anjo de muito amado por Deus. Imagina só ouvir um negócio desses. Pois é, a oração dele é estudada como modelo há séculos, e a profecia que vem depois, bom, essa aí gera debate há milênios, literalmente. E então, vamos lá, vamos seguir essa jornada do Daniel no capítulo 9. Para começar, vamos tentar visualizar a cena. Imagina, estamos lá por volta de 538 anos antes de Cristo, Dário, o Medo, tinha acabado de assumir o poder lá na Babilônia. E Daniel, já um senhor, né? Mais de 80 anos, um sobrevivente de vários impérios, ele tá lá estudando os escritos do profeta Jeremias. E ele encontra algo que, assim, o impacta profundamente nos livros. E é interessante isso, né? Daniel já tratando os escritos de Jeremias como escritura sagrada. Exato. Ele lê a profecia de que a desolação de Jerusalém, o exílio do povo dele, duraria 70 anos. E aí a ficha cai. Esse tempo está chegando ao fim. E olha que interessante a reação dele. Não é tipo, que bom, tá acabando. Nada disso. Pelo contrário, essa descoberta o impulsiona a buscar a Deus de um jeito ainda mais intenso. Me lembrou aquela frase da Corrie ten Boom, sabe? Qual? Aquela, não ore quando sentir vontade. Tenha um compromisso com o Senhor e cumpra-o. A proximidade da promessa fez o Daniel agir, não esperar passivamente. É fundamental a gente sacar isso. A oração do Daniel não vem do nada. Ela nasce, ela brota do estudo da palavra de Deus. Ele entendeu a promessa lá em Jeremias, ele confiou que Deus ia cumprir a aliança, e isso levou ele a orar, com fervor. Tem uma citação aqui do Bob File que diz: o que a Escritura diz é o que Deus diz, e o que Deus diz acontece. Forte isso. A confiança na promessa não gerou acomodação, sabe? Gerou intercessão ativa. Isso me faz pensar, será que às vezes a nossa dificuldade para orar não está ligada a um conhecimento meio superficial das Escrituras? Com certeza. Parece que quanto mais a gente conhece a Deus, como Ele se revela na palavra, mais a nossa comunicação com Ele fica, sei lá, mais rica, mais energizada, talvez? Sem dúvida. Conhecer o caráter de Deus, suas promessas, seus feitos no passado, tudo isso, assim, alimenta a oração. E a forma como Daniel ora também, nossa, ensina demais. Sim, vamos dar uma olhada nisso mais de perto. O texto diz que ele se voltou para Deus com um jejum, um pano de saco e cinzas. Versículo 3. Isso não era uma coisinha tola, né? Soa bem extremo. E é o mesmo. A nossa fonte, citando um tal de David Helm, explica bem. O jejum era abrir mão da comida para focar totalmente na oração. Ok. O pano de saco era um tecido grosseiro, sabe? Áspero, desconfortável. Um sinal visível de luto, de arrependimento profundo. E as cinzas? As cinzas na cabeça simbolizavam ruína, desolação. Tipo, reconhecer a própria mortalidade, o pecado. Era uma demonstração externa, assim, radical mesmo, de contrição, de humildade e de dependência total de Deus. É uma imagem muito forte. Me lembra um pouco a agonia de Jesus lá no Getsêmani, sabe? Sim, total. Essa postura de humildade radical parece que é chave para se aproximar de Deus, principalmente quando a gente está lidando com um pecado, né? Tem uma citação aqui de J.H. Jowett, que a fonte traz, que diz: a verdadeira intercessão é um sacrifício sangrento. Mostra o peso, a entrega total que está envolvida. Exatamente. E essa entrega toda a gente vê no conteúdo da oração, que vai do versículo 4 até o 19. Basicamente, ela tem dois eixos, assim.
uma confissão profunda e coletiva dos pecados de Israel Coletiva, isso é importante. e, ao mesmo tempo, um reconhecimento constante da grandeza, da justiça, da misericórdia de Deus. A estrutura é bem clara. Adoração a Deus no começo, V4, depois uma confissão longa, detalhada, V5 a 14, e aí no final a petição, V15 a 19. E o que me chama muito a atenção é como Daniel se inclui nessa confissão. Ele fala: nós pecamos, nós praticamos o mal, fomos rebeldes. Mais de 20 vezes ele usa nosso, nosso. Ele não está apontando o dedo, né? De jeito nenhum. Ele lista as falhas, não demos ouvidos aos profetas, versículo 6, a infidelidade que trouxe vergonha, versículo 7, a rebeldia contra a lei de Deus, versículo 9 e 11, as iniquidades que causaram o desastre, versículo 13. É uma admissão, assim, completa de culpa. Uhum. E tem um comentário interessante do Brian Chappell que a fonte cita. Daniel, mesmo sendo pessoalmente justo, ele assume o fardo do pecado do povo como se fosse dele. Ele não se exime, ele se coloca do lado do povo na hora de confessar, quase como um advogado que admite a culpa do réu, mas se identifica com ele. E bem claro, o Senhor nosso Deus é justo em tudo que tem feito. O exílio, a vergonha, tudo era merecido. Eles quebraram a aliança. Sim, e tem outro comentarista, Dale Davis, que aponta uma coisa meio dura. Parece que, mesmo depois de quase 70 anos de exílio, o povo como um todo ainda não tinha se arrependido de verdade. Puxa. A oração de Daniel reflete essa realidade e a urgência de uma mudança genuína de coração. Ele está intercedendo por algo que ainda não tinha acontecido plenamente no povo. Depois dessa confissão tão assim brutalmente honesta, ele começa a pedir, verso 15 a 19. E a estratégia dele aqui é fascinante. Ele não pode basear os pedidos nos méritos de Israel, certo? Ele acabou de dizer que não tinha mérito nenhum. Exato. Então qual a base dele? Onde ele se apoia? Ele apela direto para o caráter de Deus. Isso é a chave. Ele pede com base na justiça de Deus, verso 16, não para punir mais, mas para restaurar a própria reputação de Deus. Ele apela à sua grande compaixão, verso 18, apela ao seu nome, à sua glória. Interessante. Ele até lembra do Êxodo, verso 15, como quem diz: Senhor, tu já nos libertaste uma vez, quando a gente também era pecador, faz de novo, por amor do teu nome. E ele conecta tudo isso à honra de Deus que está ligada a Jerusalém, ao templo. Exatamente. Ele fala tua cidade Jerusalém, teu santo monte, teu povo, verso 16, teu santuário desolado, verso 17, a cidade que leva o teu nome, verso 18. É quase um argumento, né, Senhor? A tua reputação está em jogo aqui. Está ligado a esse lugar, a esse povo. O Dale Davis diz que Daniel estava bombardeando os céus com apelos à honra de Deus. Que expressão. E a intensidade só cresce no final. O versículo 19 é um clamor quase desesperado, mas cheio de fé. Ouve, Senhor, perdoa, Senhor, presta atenção e age, Senhor. Não te demores, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, age. Percebe, o foco final é totalmente em Deus, na glória dele, não no bem-estar ou merecimento humano. Que modelo de intercessão, né? Impressionante mesmo. E uma oração assim, bom, não ia ficar sem resposta. O texto diz que enquanto Daniel ainda estava falando, confessando, orando, verso 20, a resposta chega, e chega rápido. Sim, e de forma dramática. O anjo Gabriel, aquele mesmo da visão lá do capítulo 8, aparece. O nome Gabriel significa algo como homem forte de Deus, né? Isso. Ele veio em veloz voo, Vé 21, e chegou bem na hora do sacrifício da tarde. Olha que detalhe. Mesmo sem templo, sem sacrifício formal há décadas, Daniel mantinha seu ritmo espiritual, somente alinhada com as práticas que Deus tinha estabelecido para Israel. A identidade dele estava intacta. Mas por que essa resposta tão imediata? O próprio Gabriel explica, não é? Exato. Gabriel fala para o Daniel: desde o princípio das tuas súplicas saiu a ordem de Deus e eu vim para te declarar porque és muito amado. Vé 23. A resposta veio rápido não pela eloquência da oração, mas pelo coração de quem orava. Daniel era precioso para Deus. Isso diz muito sobre o valor que Deus dá para a oração sincera dos seus filhos, né? Com certeza.
E a resposta que o Gabriel traz é justamente essa profecia das 70 semanas, V24 a 27. E aqui a coisa complica um pouco, né? Complica. O texto fala de 70 setes. O consenso geral entre os estudiosos é que isso se refere a 70 períodos de 7 anos, o que dá um total de 490 anos. Uhum. E tem uma conexão clara com a lei do descanso da terra, né? O ano sabático, a cada 7 anos, que Israel não obedeceu direito e foi uma das causas dos 70 anos de exílio. Era como se Deus dissesse, ok, agora um ciclo maior precisa se completar. Essa parte é famosa por ser difícil. Um estudioso, Montgomery, chamou de pântano sombrio da crítica bíblica. Muitas interpretações. Muitas mesmo. É um terreno complexo. Ok, então, sem a gente tentar resolver todos os debates de milênios aqui, qual é a ideia central que a nossa fonte acha mais provável? Bom, a fonte sugere que a visão mais coerente encara esses 490 anos como um período histórico real, dividido em fases. Esse tempo começaria com um decreto para reconstruir Jerusalém. Certo. E culminaria nos eventos centrais da vida e obra do Messias. Depois, teria um intervalo de tempo, que não é especificado quanto dura, e aí viria a última dessas semanas, os 7 anos finais, um período futuro ligado a conflitos bem intensos e a figura de um opositor a Deus, o que se alinha bastante com o que Jesus ensinou sobre o fim dos tempos lá em Mateus 24. Entendi. Mas antes de olhar a linha do tempo, qual o propósito desses 490 anos? Gabriel resume isso no versículo 24, né? Exatamente, ele diz que esse tempo foi decretado sobre o teu povo, Israel, e a tua santa cidade, Jerusalém. E nesse período, 6 coisas fundamentais iam ser realizadas por Deus. 6. Quais? Primeiro, 3 que lidam com o problema do pecado: fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade. Ok, resolveu o pecado. E depois, as outras 3. Trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, ou seja, confirmá-las, e ungir o Santo dos Santos ou o Santíssimo, que pode se referir ao Messias ou à restauração final. Olhando para esses 6 pontos, nossa, parece um resumo perfeito da obra de Cristo, não acha? Totalmente. É ele quem lida com o pecado na cruz e inaugura essa justiça eterna. O foco é completamente messiânico, redentor. Ok, e a linha do tempo disso? Versículos 25 e 26, o ponto de partida é... A saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Historicamente, teve alguns decretos persas. Os mais prováveis que a fonte menciona são o de Artaxerxes para Esdras, lá por 458 a.C., ou para Neemias por volta de 445, 444 a.C. E a partir dessa ordem, quando tempo até o Messias aparecer? A profecia diz 7 semanas e 62 semanas. 7 mais 62 dá 69 semanas. 69 semanas de anos, que dá... 69 vezes 7, 483 anos. E se a gente contar 483 anos, a partir daquelas datas lá do século V a.C., onde que isso nos leva? Aí que tá o ponto impressionante. Partindo de qualquer uma dessas datas prováveis, 483 anos depois, nos leva direto para a época em que Jesus viveu e teve seu ministério na Judéia. Primeiro século depois de Cristo, ali por volta de 26 a 30 depois de Cristo. Puxa vida! A precisão é notável. Uma profecia feita mais de 500 anos antes, apontando para a chegada do ungido, o príncipe, o Messias, naquela janela de tempo específica. Incrível! E o que aconteceria depois dessas 69 semanas? O versículo 26 diz algo bem crucial. Diz que após as 69 semanas, o ungido será cortado, morto e já não estará. É uma referência muito clara à morte do Messias, à crucificação de Jesus. Como diz o James Boyce, que a fonte cita, ao final desses 483 anos, a grande obra de expiação pelo pecado tinha que estar completa. Então, a profecia previu a vinda e a morte do Messias com séculos de antecedência. Uau! Mas não acaba aí, né? Os versículos 26b e 27 falam de coisas que acontecem depois. Sim. O 26b menciona que o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário.
Isso teve um cumprimento histórico bem claro em 70 depois de Cristo. Os romanos. Exato. Quando os romanos, com o general Tito, destruíram Jerusalém e o templo. Muitos veem esse evento como um cumprimento parcial e também como um tipo, uma prefiguração de eventos futuros ligados a esse tal príncipe que há de vir. E a 70ª semana, a última semana dos 490 anos. A interpretação que a fonte prefere sugere que tem um intervalo, um hiato entre a 69ª semana, que termina com Cristo e a destruição de 70 depois de Cristo, e essa última semana. É isso. Correto. A 70ª semana, no versículo 27, seria, nessa visão, um período futuro de 7 anos. Começaria com ele, esse príncipe que há de vir, que muitos identificam como o anticristo, fazendo uma aliança, um tratado, com muitos por 7 anos. Mas a coisa não termina bem, pelo jeito. Não mesmo. Na metade dessa semana, ou seja, depois de 3 anos e meio, ele quebraria a aliança, interromperia os sacrifícios, o que sugere talvez um templo reconstruído em Jerusalém, e estabeleceria tal abominação desoladora, um ato de profanação extrema, de perseguição, que ecoa ao alerta de Jesus em Mateus 24 e o que a gente vê em Tessalonicenses e Apocalipse. E qual o fim disso tudo? Esse reinado de engano e opressão vai continuar até que a destruição decretada seja derramada sobre o assolador. Ou seja, esse poder contrário a Deus vai ter um fim determinado. Ele vai ser julgado. Como diz o Dale Davis de forma bem gráfica, ele corre para o moedor de carne do decreto de Deus. O controle final é sempre de Deus. Uau! É muita informação, mas tentando amarrar as pontas, qual é a ligação principal entre aquela oração tão pessoal, tão humilde do Daniel e essa profecia enorme, cósmica, complexa que ele recebe como resposta? A ligação é linda e profunda. Lembra como Daniel se identificou com o pecado do povo dele, confessando como se fosse o pecado dele mesmo? V5:14. Sim, claro. Isso prefigura de um jeito impressionante o Messias, o ungido, que seria cortado, V26, morto, não pelos pecados dele, ele não tinha pecado, mas pelos pecados do povo. Faz todo sentido. Daniel, ao assumir o fardo do povo em oração, ele estava, mesmo sem saber, espelhando o que Cristo faria de forma definitiva na cruz, se identificando com a gente no nosso pecado, tomando o nosso lugar. Exato. Assim como Moisés também se ofereceu para morrer no lugar do povo lá em Êxodo 32. Perfeito. E a oração angustiada de Jesus no Getsemane também ecoa essa submissão, essa identificação que a gente vê em Daniel. E a boa notícia é que Jesus não só fez isso na cruz, mas hoje, ressuscitado, ele continua intercedendo por nós, ele é o nosso grande sumo sacerdote, né? Romanos 8:34, Hebreus 7:25. A intercessão continua. Então essa profecia das 70 semanas, mesmo com as partes difíceis de interpretar, nos mostra o que, no fundo, essencialmente? Mostra um plano soberano de Deus, totalmente centrado em Jesus Cristo para lidar com o pecado e para restaurar todas as coisas. Mostra que a vinda, a morte e a ressurreição de Jesus não foram acidentes da história, foram eventos planejados, anunciados séculos antes. Mostra que Deus está no controle da história, sabe? E nós vivemos agora nesse intervalo, né? Depois das 69 semanas e antes das 70, seria isso. Naquela tensão do já e ainda não. Exatamente essa a ideia. A vitória decisiva sobre o pecado e a morte já foi conquistada por Cristo na cruz. Mas a consumação final, a erradicação completa do mal, o estabelecimento pleno do reino de Deus, isso ainda não aconteceu em sua totalidade. A gente aguarda o retorno do ungido, o príncipe, em glória. O plano está em andamento e essa profecia garante que ele vai chegar ao fim que Deus determinou. Que jornada, hein? Fizemos uma bela viagem por Daniel 9. Recapitulando rápido, a gente viu a profundidade da oração de Daniel, que nasce do estudo da palavra, marcada por uma humildade, assim, radical, confissão honesta e um foco total no caráter e na glória de Deus. E a gente explorou essa impressionante profecia das 70 semanas. Mesmo simplificando os detalhes técnicos,
fica muito claro que ela aponta de forma inegável para Jesus Cristo como o centro do plano de Deus para a história e para a nossa salvação. Foi realmente um mergulho bem intenso. E para a gente ficar pensando, vimos em Daniel essa conexão poderosa. Mergulhar na palavra de Deus alimentou uma oração fervorosa, confissional e que, moveu os seus. Isso deixa uma pergunta para a gente, né? Qual? Como seria se o nosso próprio aprofundamento nas Escrituras hoje transformasse não só a nossa conversa particular com Deus, mas também a nossa capacidade, a nossa disposição para interceder pelo mundo ao nosso redor, diante de tanta crise, tanta divisão, tanta incerteza? Que impacto teria se nós, como indivíduos, como comunidade, adotássemos uma postura de oração mais informada pela palavra, mais honesta na confissão dos nossos próprios pecados e dos pecados coletivos e mais focada na glória de Deus, assim como Daniel fez? Fica aí a reflexão. Deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.